Podcasts. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago. E eu sou o Robin. Estamos começando mais um CBO, Chief Buddha Officer, o podcast que aborda a dimensão humana no mundo dos negócios. Convites rápidos para vocês aqui. CBO.digital, vai em programas e aí você vai ver ali o programa de entendimento da mente autoguiado. A gente repete sempre porque de fato acho que é o produto digital que a gente desenvolveu mais redondinho. A gente está disponibilizando ele gratuitamente. Ele sempre serviu como uma ferramenta de suporte para os nossos trabalhos com corporativos e tudo mais. E é muito legal porque, apesar de ser um tempo super rapidinho para fazer e tal, mas eu acho que traz para a gente uma série de reflexões e a partir delas talvez rolem vários insights que podem literalmente mudar a nossa vida. Assim. Então vale a pena conhecer. CBO.digital, vai lá e clique em Programa de Entendimento da Mente Autoguiado. Vai ser fácil de achar. Lá em cima vai em Programas. E, putz, se você é líder, a gente está fazendo a temporada sobre liderança. A gente tem programas tailor-made, tanto para times de líderes, individualmente para líderes. E aí a gente está falando de coaching executivo, enfim, e de outros programas que a gente pode desenvolver, imersões e tudo mais. Manda e-mail pra gente no contato@cbo.digital e vai ser incrível conversar com vocês. E acho que é isso. Conta pra gente, Robin, sobre o que a gente vai papear hoje. Bom, a gente vai falar sobre gravitas, né? E gravitas é um termo em inglês, eu não acho que tem uma tradução em português, mas basicamente, para quem não conhece esse termo, ele significa uma autoconfiança, assim, uma credibilidade, né? Quando a gente passa uma autoconfiança, a gente passa uma credibilidade, a gente passa uma seriedade do assunto, não você ser sério, né? Não ser sisudo, mas que você leva o negócio a sério, né? E eu gosto de adicionar, não necessariamente ligado a gravitas, mas eu gosto de adicionar o gravitas com approachability, né? Com você ser acessível, né? Eu acho que são qualidades de liderança que são muito importantes, assim, muito impactantes. E a gente traduz muito naquela... Sabe aquele líder sólido, aquele líder que ele tem uma certa gravidade, ele tem uma presença, não é uma presença de chamar atenção, mas uma presença pela solidez, né? Às vezes, eu e o Thiago, a gente usa muito o termo grounding, né? De você estar aterrado. Então, é muito relacionado com isso, né? E eu queria dedicar um programa inteiro para isso, eu ainda não sei o que a gente vai falar exatamente, a gente vai trocar uma bola, vai explorar esse tema com mais profundidade, mas porque é uma característica que eu vejo essencial para o líder, né? É meio que quando a equipe confia nele, quando os colegas confiam nele, quando ele vai interagir com outros businesses e parceiros confiam nele. Então, traz uma confiança muito grande, né? Traz uma solidez muito grande. E é muito louco porque às vezes as pessoas, inclusive eu estava conversando com um pessoal ontem sobre isso, né? As pessoas me procuram para se desenvolver desse lado, né? E até em treinamentos de liderança que a gente faz também, as pessoas têm interesse nisso. E é muito louco, porque as pessoas falam assim, putz, eu já li os livros de liderança, já, né, assisti todos os vídeos, fiz todas as coisas que existem por aí. E é uma coisa que a gente consegue identificar pelo comportamento das pessoas, especialmente, tipo, em situações que talvez a gente se veja como, putz, eu estaria super inseguro nessa situação, nessa circunstância, ou estressado, ou
eu não, tipo, talvez até com um pouco de síndrome de impostor ou complexo de inferioridade, qualquer coisa que seja. E tem umas pessoas que parecem que não tem muito isso, né? Que elas ficam muito à vontade, confortáveis na própria pele, né? Tipo, e isso é super atrativo, né? De novo, aquela presença da pessoa estar presente, né? Sem ter que chamar atenção, sem nada, mas naturalmente ela tem uma gravidade, né, atraente para ela. E, assim, a gente está tão habituado hoje em dia em buscar técnicas e, tipo, a gente está tão preocupado em parecer ser alguma coisa, né? Que a gente às vezes não percebe que, putz, quando a gente saca certas coisas ou quando a gente é naturalmente de uma maneira, né? E naturalmente de uma maneira é o superpoder, né? É a coisa que realmente faz a diferença, quando a gente é naturalmente de uma maneira. Então, como é que eu tenho gravitas, né? Como é que eu tenho não só gravitas, mas esse approachability de uma forma natural? Assim, você não vai encontrar isso num livro, né? Óbvio que você pode, de repente, ler um livro ou sacar alguma coisa, especialmente se é um livro que explora um pouco a mecânica da mente, alguma coisa assim, e cair uma ficha que você enxergue de um mundo de uma certa maneira, enxergue a vida de uma certa maneira, enxergue o trabalho de uma certa maneira, que isso muda como você se comporta. Como eu já mencionei, tem uma frase do Rupert Spira que eu adoro, que ele fala: "When the knowledge of us changes, the expression of ourselves changes effortlessly", né? Então, quando o conhecimento sobre nós muda, quando o entendimento sobre nós muda, a maneira como a gente se comporta no mundo muda de uma forma sem esforço, natural e, eu diria, mais sustentável, né? Então, por isso que a gente não encontra a resposta na literatura. De novo, a gente pode ter um insight que leva a gente a se comportar dessa maneira de uma forma natural por causa de uma ficha que caiu internamente na gente, mas o lance é que não é um como eu faço isso, ou como eu ajo dessa maneira, e sim como eu enxergo a vida, que ficha cai, como eu entendo como as coisas funcionam e a realidade funciona e a vida funciona, que me leva para esse espaço, né? Eu brinco com o Thiago às vezes, né? Seria ótimo se a gente tivesse pílulas, né? Que a pessoa toma, que nem no Matrix, né? Que toma e realiza isso e tudo mais. Infelizmente não existe. É, e por isso que a gente tem nosso trabalho, né? Que a gente sempre fala, a gente não é focado em metodologia, a gente não tem nada contra metodologias, a gente acha que tem coisas que são sensacionais, tem coisas estruturais, mas tem essa transformação ou essa realização interna que ocorre que vale por 1000 métodos que você faça, né? Então, isso foi um pouco a minha introdução sobre o que é Gravitas. E um pouco de, então, como que a gente consegue Gravitas, né? Que eu acho que é essa que é o grande lance, né? Cara, enquanto você foi falando aí, como sempre, eu tive 200 insights aqui, eu já esqueci 199, tô lembrando de um agora. E você falou sobre síndrome do impostor, e só um disclaimer aqui. A gente fala de coisas da nossa vida, assim, em absoluto, sem o intuito de querer parecer algo ou de se achar algo. É só porque são os exemplos mais factíveis, porque são os exemplos que eu experienciei, assim. Então é muito divertido falar sobre isso, assim. Mas quando você introduziu o tema Gravitas, que eu nem conhecia, e aí antes de gravar ele me explicou o que era e fez todo sentido pra mim. E aí você foi falando de várias coisas e uma delas foi sobre o lance de síndrome do impostor. E isso é uma parada muito presente na minha vida, assim, até hoje, né? Só que antes de
eu começar a sacar como a nossa mente funciona e de realizar a mecânica da nossa cabeça, e a partir dessa realização, as coisas naturalmente vão se encaixando e tal, e a gente vai compreendendo de uma forma muito mais orgânica a nossa realidade como um todo, e eu acho que isso tem muito a ver com Gravitas, que o Robin falou como ser, né? Eu acho que parte dessa realização da mecânica da nossa mente, realização de uma forma muito natural, né? Claro. Antes de começar a ter essas sacadas, eu tinha síndrome de impostor, absolutamente assim, e sem compreender esse mecanismo da nossa mente, a mecânica da nossa mente, eu entrava num processo de defensiva, e o Robin já falou isso várias vezes, e como eu tinha que aparentar ser o cara mais inteligente da roda, assim, cara, eu inventava coisas assim absurdas. Só que assim, com uma eloquência tão absoluta que era uma verdade. Todos na mesa ficavam oh! E anotavam assim, tipo, nossa, olha só. E várias vezes eu inventava coisas absurdas e as pessoas falavam, é verdade, eu li sobre isso. E não, a não ser que ela tenha lido meus pensamentos, ela não jamais leu sobre isso, porque eu inventei naquele minuto, né? E não tô nem entrando no julgamento de certo e errado, porque óbvio que cada um tem a sua visão de mundo, mas isso é irrelevante porque eu tô querendo dizer, assim. Mas vou usar termos ilustrativos aqui só, tá? A pressão que eu gerava em mim mesmo para manter essa fachada, o pânico que eu sentia de não dar certo, o ato de manter essa fachada, o peso, até o sofrimento, assim, o expurgo que era isso, nossa, eu não consigo explicar o tamanho disso. E aí, tudo bem, batendo papos com o Robin, ele foi sacando, eu saquei, e eu continuo tendo a mesmíssima síndrome do impostor até hoje. Todo dia eu acordo e um dos primeiros pensamentos que aparecem pra mim é hoje que vão descobrir que eu sou uma fraude, tá ligado? E tô falando com toda a honestidade do mundo, assim. Até conversei com uma amiga minha, Carlinha, que é uma diretora de arte, acho que talvez das mais brilhantes que eu conheci na minha vida, assim. Ela postou alguma coisa sobre isso no Insta outro dia, a gente falou, cara, todo dia eu pego e falo, é hoje que vão descobrir que eu sou uma fraude. Só que, do mesmo jeito que eu compreendi a mecânica da mente, e tô usando termos para explicar o que eu tô querendo dizer, assim, de realizar como a nossa cabeça funciona, a gente entende que a nossa cabeça produz narrativas o tempo todo. E essas narrativas, elas não condizem com as circunstâncias em si. Porque tem dias que a gente acorda super bem e tá tudo dando errado na nossa vida. E tem dias que a gente acorda miseravelmente mal e tá tudo uma beleza, né? E aí, quando você vai naturalmente enxergando isso, toda vez que emerge esse lance da síndrome de impostor, de eu achar que é hoje que vão descobrir que eu sou uma fraude, eu meio que me divirto com isso, porque eu só posso fazer o melhor que eu posso no momento, assim. Seja para apresentar qualquer coisa, uma concorrência, qualquer coisa, seja para fazer uma reunião, seja para ter uma ideia, seja para fazer uma coisa mais operacional, assim. Seja o que for, eu só posso, tudo que eu posso fazer é o melhor que eu posso fazer, de acordo com o momento emocional e intelectual que eu tenho naquele período, no que eu tenho agora. E isso, como subproduto dessa sacada, a gente acaba desempenhando as mesmas coisas, muitas vezes com uma performance muito melhor, porque imagina a quantidade de peso, de medo e de pressão que eu mesmo me impunha e de não ouvir o que está sendo dito para você já pensar em uma coisa para se defender. Imagina a quantidade de energia que era gasta com isso, e isso não existindo mais, a chance de você performar muito melhor
fazendo as mesmas coisas é muito maior. E a leveza que naturalmente emerge para fazer as coisas que sempre foram feitas, mesmo em situações super adversas, é uma coisa que chega a ser tilt mode, assim, é, é fantástico. E aí quando o Robin me explicou o lance do Gravitas, e ele foi trazendo isso como exemplo do lance da síndrome de impostor, foi a primeira coisa que me ocorreu, assim, e eu falei, não, eu preciso trazer isso, porque é muito divertido, cara. Ah, demais. E assim, o programa não é necessariamente sobre síndrome do impostor, né? Mas é engraçado porque, putz, eu converso com muitos líderes e muitos executivos em cargos bem altos, assim, né? E é surpreendente o número de pessoas que têm síndrome do impostor e que têm os medos e que têm essas inseguranças que a maior parte das pessoas não faz ideia, né? Tipo, às vezes aparentemente você acha que a pessoa has got it together, né? Que tem tudo, né? Mas é bem mais frequente do que vocês imaginam, assim, né? E é legal porque é justamente isso, né? Putz, então, já que a gente está falando de síndrome do impostor de novo e está falando num programa de Gravitas, como que rola essa transformação do síndrome do impostor para o Gravitas, né? E como o Thiago disse, ele falou assim, até hoje ele ainda acorda com esse pensamento de síndrome do impostor. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, que acham que é um trabalho de se livrar do pensamento, na verdade não, é um trabalho de transcender o pensamento. E essas coisas são muito diferentes, né? Quando você está focado em se livrar do pensamento, a única maneira que você consegue, a única maneira que as pessoas normalmente pensam em se livrar de pensamento é trabalhando para se livrar desse pensamento. E quando você trabalha para eliminar alguma coisa, essa coisa que você quer eliminar tá front and center, ou seja, é a coisa que está mais presente dentro da nossa mente, né? Então, por exemplo, se eu quero me livrar do síndrome do impostor, o tiro sai pela culatra porque tudo que eu vivo mais é aquele pensamento de síndrome do impostor. Eu tentando me livrar dele, matar ele e tudo mais, faz ele ser. É justamente isso que mantém ele vivo, né? Mas é o que muitas pessoas acham intuitivamente que elas têm que fazer. Eu tenho que me livrar desse pensamento para eu estar bem. Versus transcender o pensamento de síndrome que está causando síndrome do impostor, qualquer coisa assim, que é um pouco do que o Thiago estava falando, é você entender a irrelevância daquele pensamento. É você transcender o poder que aquele pensamento tem sobre você, né? É você enxergar aquilo simplesmente como pensamento. Às vezes eu dou o exemplo do piloto, né? De avião. Imagina um piloto de avião que acredita que as nuvens são sólidas. Ele vai pilotar o avião, vai voar de uma maneira sempre assustado e querendo evitar todas as nuvens, né? Porque para ele nuvens são sólidas. Se eu bater na nuvem, eu explodo, né? Versus um piloto que entende a natureza de nuvens, e ele sabe que eu vou aqui com meus instrumentos, atravesso as nuvens e está tudo ótimo. Então, essa é a diferença entre tentar evitar o pensamento, né? É o piloto tentando evitar as nuvens, versus você transcender o pensamento, que é você entender a natureza de nuvens, você entender a natureza do pensamento e simplesmente, mesmo com aquele pensamento lá, navegar e atravessar ele, né? Então, por que isso tem tão a ver com Gravitas? Porque quanto mais você saca essa natureza do pensamento, quanto mais você saca a natureza das nuvens, mais você volta para o seu estado natural, né? Mais você consegue transcender esses pensamentos, mais você não fica sobre o domínio deles tanto a parte do tempo ou por muito tempo, né? Então você consegue
ficar, que é o que a gente chama de grounding, né, que está muito relacionado ao Gravitas, que é você consegue pisar nesse chão sólido que não está baseado em cima de narrativas e coisas que você acredita sobre você, né? Muitas vezes a gente vai buscar nosso... Porque Gravitas está muito relacionado, de novo, com credibilidade e com autoconfiança, né? Então, muitas vezes a gente vai buscar autoconfiança nas historinhas de sucesso que a gente se conta que a gente teve, né? Ou nas coisas que a gente conquistou, ou na formação dessa ideia de nós como um ser foda, né, como um ser superior e tipo, puta, como eu sou bom porque eu fiz XYZ e aí eu preciso voltar, né, tem até técnicas de pessoas que falam de você escrever todos os seus sucessos e quando você tiver com síndrome de impostor, vai lá ler seus sucessos. Só que você está trocando uma mentira pela outra, né, você está trocando uma narrativa pela outra. E isso não pode te dar um alívio momentâneo, mas isso não vai trazer uma estabilidade sustentável, né? Um grounding sustentável, um gravitas sustentável, uma autoconfiança sustentável. Agora, quando você começa a entender um pouco mais a natureza da mente, entender como funciona, o seu chão sólido é uma coisa mais fundamental, é mais da sua natureza e não das narrativas e dos pensamentos, isso é um game changer, né? Isso muda completamente como as coisas são. E aí vem o lance da credibilidade junto, né? Porque a credibilidade, ela vem de uma pessoa que ela está falando a verdade dela, né? A realidade dela, sabendo que aquilo não é uma verdade absoluta, aberta para ela estar errada, mas convencida de que aquilo que ela está vendo naquele momento é o melhor caminho, né? Ou daquilo que ela está daquilo que ela está vendo, daquele caminho que ela quer ir como o melhor naquele momento, né? E isso muda muito, isso traz credibilidade. Por quê? Porque a gente acredita, né? As pessoas são críveis para a gente quando elas têm essa solidão, solidão não, né? Essa solidez da autoconfiança, mas ao mesmo tempo ela está falando com naturalidade e impessoalidade sobre as coisas, né? E quando ela está inspirada naquilo, ela não está tentando convencer a outra pessoa que ela está certa, porque ela não precisa nem para ela mesma justificar isso. Ela simplesmente está compartilhando aquilo que faz sentido para ela naquele momento, né? Isso é muito louco. E aí a gente entra naquele terceiro elemento bônus que eu coloquei, que é o approachability, né? Que é a acessibilidade, de você ser uma pessoa acessível como líder, né? E essa acessibilidade, ela está diretamente ligada a esse gravitas, a essa solidez, a você estar confortável e à vontade na sua própria pele. Por quê? Porque pessoas que estão settled, que estão estão vivendo no bem-estar delas, que estão descansando no bem-estar delas, são pessoas que estão muito à vontade e não estão levando as coisas pessoais. Então, o nível de julgamento dessas pessoas é muito baixo, né? E para mim, a acessibilidade é diretamente proporcional ao quanto a gente acha que está sendo julgado, né? Então, se eu estou conversando com alguém e eu acho que ela está julgando, ou a opinião dela importa muito e me faz muito self-conscious, né? Me faz muito pensar sobre mim mesmo e como que eu estou me transparecendo e tudo mais, não é uma pessoa tão acessível, mas uma pessoa que eu consigo ficar à vontade, né, que é uma pessoa que eu vejo que eu posso me abrir para ela, que ela não vai achar nada demais disso, ela vai aceitar tudo que eu tenho para dizer sem isso impactar no meu valor como um ser humano para ela. Cara, isso é uma pessoa super acessível, é uma pessoa que a gente fica à vontade ao lado dessa pessoa, é uma pessoa que, putz,
puta, eu tô do lado de outro ser humano, não é uma pessoa melhor, nem pior, nem nada, nem tá tentando ter esse impacto sobre mim, né? Então, isso é um byproduct muito legal também, né? Trazendo esse terceiro elemento. Completamente. E até para encerrar aí, numa livre exploração do termo gravitas, sem nenhum compromisso com a etimologia do termo, imagino que esse termo derive de gravity, de gravidade, né? E a pessoa que realiza isso que a gente conversa e se encontra nesse estado de gravitas, naturalmente ela vai, sem ser uma intenção, sem ser uma ação, naturalmente ela vai produzir uma gravidade onde quem estiver em volta tende a estar settled também, e tende a ir ficando gravitas também, porque a gente fala que a gente tem um bullshitômetro, mas a gente também tem aquela coisa de quando a gente tá com uma pessoa que tá transparente, que ela não tá impondo uma agenda, ou que ela não tá forçando algo, ou que é uma pessoa que tá completamente aberta e presente no que tá rolando ali, de forma completa, tô usando termos alegóricos aqui, naturalmente quem tá em volta vai chegando próximo a esse estado, sem esforço, né? E a gente acredita muito que essa seja a forma de liderança mais gravitas que existe, porque é onde o líder naturalmente inspira e transforma, entre aspas, porque esse poder não é do líder, mas ele inspira e transforma as pessoas que estão junto com ele, sabe? É a partir desse grounding do líder que as coisas vão se assentando de forma natural e naturalmente a performance vai melhorando, naturalmente a criatividade vai melhorando, naturalmente os conflitos diminuem e quando eles acontecem, eles são resolvidos da forma mais impessoal possível. Eu acho que é isso que ficou pra mim desse papo que a gente teve hoje, assim, sabe? Assim, você tem várias implicações a partir disso, né? Você tem esse lance de, putz, de você ser um líder crível, você tem a condição de você ser um líder sólido, você tem a condição de você ser um líder que pode, que é acessível, você, e naturalmente isso, como consequência, traz uma segurança psicológica para as pessoas, aflora o melhor delas. Enfim, a gente vai explorar isso de várias outras maneiras através dessa temporada, inclusive com convidados bacanas que a gente está aí na fila para conversar. E sei lá, eu acho que, tipo, obviamente a gente sempre volta para um lugar comum, que é esse do entendimento da mente, mas é que realmente o impacto e a implicação disso tudo, ela vai para vários caminhos diferentes, né? E aí, fazendo o nosso jabazinho de sempre, por causa disso, né, as pessoas às vezes perguntam para mim, putz, por onde começar? Puta, não quero necessariamente fazer um trabalho com vocês ou investir uma grana, a gente tem aí 1 zilhão de episódios do podcast, mas a gente tem também o que o Thiago falou no começo do programa, o programa de entendimento da mente autocuidado, né? Que é basicamente o start para a gente começar a entender que vocês ouvem a gente falar tanto da mecânica da mente, e cara, é um programa que dá algumas características básicas, né? Alguns fundamentos básicos, alguns princípios básicos desse entendimento da mente. Então, se vocês quiserem fazer o programa, é gratuito, vocês podem acessar cbo.digital e encontrar lá em programas o programa de entendimento da mente autoguiado. Claro, se vocês querem fazer um trabalho mais profundo, se vocês querem ter uma liderança mais sólida, mais de gravitas, também, entre em contato com a gente para ou um programa de coaching executivo, ou se vocês são uma empresa e querem um treinamento de liderança mais profundo e não orientado para
metodologias de liderança, e sim estado de liderança, um leadership with insight, um leadership from within, né? Uma liderança que vem de dentro para fora, entre em contato com a gente, que vai ser o maior prazer falar com vocês. É isso, pessoal. Então, um beijão para todo mundo e até a próxima. Acabei de dar uma tossida aqui no microfone para encerrar com 5 estrelas esse programa. Um beijão, gente. Um beijão, gente. Até a próxima. Chief Buddha Officer, a dimensão humana no mundo dos negócios.